Bom dia, meus amores. Vamos começar de novo então na nossa correção, né? Continuar. Como eu já falei para vocês antes, as dúvidas que tiverem, vocês dão uma pausa, dão uma olhadinha de novo no vídeo, e se as dúvidas persistirem, tirar as dúvidas no nosso horário de aula, ok? Então vamos lá. Eu falo mais rapidinho aqui na correção para poder não ficar muito extenso. Quando adicionamos dois números inteiros simétricos, qual é o valor da soma? Se são números simétricos, então é um positivo e um negativo. Se eu vou somar números com valores iguais, porém sinais contrários, então o meu resultado vai dar zero. Se a temperatura é de menos 8 graus e diminuir 12 graus, quanto ela ficará? Menos 8 vai diminuir é menos 8 com menos 12, menos 20. Número 3. Um avião sobrevoa o oceano próximo ao continente a 5.000 metros de altitude. Preparando-se para o pouso, ele começa a descer 240 metros a cada minuto. Em quantos minutos ele pousará no aeroporto situado a uma altitude de 200 metros? Então, eu vou pegar onde que ele está, a altitude que ele está, vou subtrair a altitude do aeroporto, que é de 200 metros, que vai dar 4.800 metros. Então, o que eu vou fazer? 4.800 dividido por 240, que é 240 metros por minuto, então ele vai demorar um tempo de 20 minutos. Joana leu um jornal sobre uma cidade a qual queria passar férias. A reportagem dizia: no mês de julho de 2019, a temperatura na cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul, a temperatura registrada no primeiro dia do mês, foi de 3 graus. No segundo dia, caiu para 5 graus. E no terceiro dia, outros 5 graus. Já no quarto dia, subiu 9 graus. Joana quer saber qual foi a variação da temperatura do primeiro para o quarto dia do mês de julho. Então, aqui, o que foi colocado no probleminha, a gente foi colocando aqui. Então, ela estava com a temperatura de 3, depois ela caiu 5, depois ela caiu 5 de novo, e depois ela subiu 9, então mais 9. Então, se caiu é menos, se subiu é mais. Então, o que eu fiz? Eu somei os positivos, que é o 3 mais 9, que deu 12, somei os negativos, 5 com 5, que deu menos 10. 12 menos 10, 2. No balanço de uma empresa, durante 4 anos consecutivos, apresentou os seguintes resultados. Lucro, a gente já sabe que é positivo, e prejuízo, a gente já sabe que é negativo. Então, eu tenho um lucro de 20 milhões, 356.018. No segundo ano eu tive um prejuízo de 2 milhões, 513.318. No terceiro ano eu tive um prejuízo de 920.002. E no quarto ano eu já tive um lucro de 15.259.911. Qual o saldo dessa empresa no final do quarto ano? Então, eu coloquei os valores aqui, nós já sabemos que lucro vai ser mais e prejuízo vai ser menos. Depois, o que eu fiz? Eu somei os positivo com positivo, que deu 35.615.929, somei os negativos, e depois o que eu fiz? Eu fiz uma subtração do positivo com o negativo, que deu um total de 34.022.613, ok? Então, ela teve um lucro ou prejuízo? Ela teve um lucro, não é? Ficou com saldo positivo. Número 6, para me resolver essa expressão, que é quando começou a história do Google, né? Que é o ano. Então, a gente sabe que a gente tem que resolver as potências, a gente tem que resolver as multiplicações. Então, aqui dentro dessa raiz aqui, eu resolvi que esse menos 5 ao quadrado
Negativo é expoente par fica positivo, que deu 25. Resolvi esse parênteses aqui, 51 menos 10, que deu 41 positivo. Menos 4 ao quadrado vai dar 16 positivo. 2 elevado a sexta, 64. 3 elevado a sexta, 729. E menos 2 vezes 7, menos 14. Então, aqui dentro desse parênteses, eu só fiz o joguinho de sinal aqui, menos com menos, que deu mais. E fiz esse joguinho de sinal aqui, mais com menos, que deu menos. Aqui fiz o jogo de sinal mais com mais, que deu mais 16. Repetiu 64, repetiu 729, repeti nada. Fiz o joguinho de sinal aqui. Mais com menos, deu menos aqui. Menos 25 com mais 41 vai dar 16. Conservei o 16, conservei o 64, conservei o 729, menos 14. Raiz quadrada de 16, 4. Mais 16, restante copiei tudo. 4 mais 16, 20. Aí vou multiplicar aqui agora 20 vezes 64, que deu 1.280, com mais o restante que eu copiei. Agora eu somei os dois positivos, vou subtrair de 14, que dá um total de 1.195. Qual o resultado da expressão numérica de novo? Potência, bem simples esse aqui. Negativo elevado a expoente ímpar vai ficar negativo. Então, deu aqui menos 27. 2 ao quadrado vai dar 4. Joguinho de sinal mais com menos vai dar menos. Depois, mais 100 vezes raiz quadrada de 121, 11. Eu fiz a multiplicação de menos 27 vezes 4, mais com menos vai dar menos. Menos 108, repetiu menos 3, repetiu o 100, repetiu 11. Agora, menos 108 com menos 3 vai dar menos 111. Mais 11, mais 100 vezes 11. Menos 111 mais 100 vai dar menos 100, ou menos 11, desculpa, menos 11 vezes esse menos 11 aqui, então menos com mais vai dar menos, 11 vezes 11, 121. Número 8, nós temos uma tabelinha, né, de jogos, e ele quer saber o saldo de gols. O saldo de gols, você faz aqui, ó, saldo de gols é dado por gols prós menos o gols contras, né? Então, a gente só vai fazer aqui essas duas coluninhas aqui, ó. 5 menos 0, 5. 6 menos 3, 3. 8 menos 7, 1. 5 menos 6, menos 1. 5 menos 8, menos 3. E 6 menos 11, menos 5. O número 9, os resultados dos balanços de 5 anos da empresa MS estão representados no gráfico abaixo. Nós já sabemos que o que está acima são lucros, né? São valores, são saldos positivos, e o que estão abaixo são prejuízos. Se são prejuízos, são valores negativos. Considerando 5 anos, a empresa está acumulando lucro ou prejuízo, e de quanto? Então, o que eu fiz? Eu peguei os valores meus aqui que estão na minha tabela. Organizei em forma de expressão, positivo, positivo, negativo, positivo e negativo, ok? Eles estão representados aqui. Depois, eu somei os positivos, que é o 55.060, 97.340, 36.580. E somei também os negativos, 73.500 e 87.560. Depois eu vou subtrair os dois, que é um positivo e um negativo, deu um total de 27.920 positivo. Então, essa empresa, ela teve um lucro ou prejuízo? Teve um lucro. De quanto que foi esse lucro? 27.920. Ok? Agora, aqui nesse exercício aqui, nós estamos aqui com o nascimento de alguns matemáticos e o falecimento.
Lembrando que antes de Cristo os números são negativos e depois de Cristo nós já sabemos que são números positivos. Pitágoras nasceu em 580 a.C. e faleceu em 500 a.C. Então, quantos anos Pitágoras viveu? Ele viveu 80 anos, né? Porque 580 menos 500 que vai dar 80. Arquimedes também foi antes de Cristo, fazendo a subtração, ele viveu 75 anos. Já o Ptolomeu, ele nasceu depois de Cristo, então 151 menos 127 deu 24. O Tales também foi antes de Cristo, então 624 menos 548 vai dar 76. Aqui, gente, tem que consertar, tá? Porque isso aqui foi na hora de digitar, agora que eu tô vendo aqui, ó. Esse valor aqui é 7, tá? Então, vou voltar aqui. 4 alunos curiosos do 7º ano fizeram as seguintes afirmações relativas aos dados apresentados. Classifica-os verdadeiro ou falso. Na primeira perguntinha, está falando assim que Tales viveu apenas 1 ano a mais que Arquimedes. O Tales, ele viveu 76 anos. E o Arquimedes, ele viveu 75. Aqui é 7, tá? Tá 15 aqui, foi na hora de digitar. Então, 77 menos 75 vai dar 1. Então, essa sentença está verdadeira. Pitágoras foi o primeiro a nascer, de acordo com a tabela acima. Então, vamos lá. O primeiro a nascer foi quem? Será que foi Pitágoras? Pitágoras, ele nasceu em 580. Será que isso é verdade? O Arquimedes, ele nasceu em 287. Esse aqui já foi depois de Cristo. E o Tales, ele nasceu em 624 a.C. Então, quem nasceu primeiro foi Tales, e não o Pitágoras, como eles falaram, que o Pitágoras nasceu em 580 a.C. E o Tales nasceu em 624 a.C. Então, foi Tales que nasceu primeiro. E somente após 245 anos de falecimento de Arquimedes é que nasceu o Ptolomeu. Então, vamos lá. Somente após 250 anos de falecimento de Arquimedes. Arquimedes, que dele aqui, ele faleceu em 212 a.C. Então, aqui menos 12. Menos, agora vamos lá. Quem que é o outro? Ptolomeu. O Ptolomeu, ele nasceu em 127 depois de Cristo. Se é depois de Cristo, então vai ser o quê? Mais. Então, resolvendo essa expressãozinha, menos com mais vai dar o quê? Menos. Então, menos 212 com menos 127 vai dar menos 339. Como aqui nós estamos falando de tempo, né, o espaço de tempo, então isso tem que vir em módulo. Então, todo módulo ele sai com valor o quê? Positivo. Então, ele falou que foi apenas 245, então é falso, que é 339. E o último, coitado de Ptolomeu, ele viveu apenas 24 anos. Correto, né? Ele nasceu em 127 depois de Cristo, morreu em 151, 151 menos 127 deu 24 anos. Então, isso aqui está correto. Então, é isso aí, foi feita essa correção. Dúvidas, por favor, tirar essas dúvidas comigo, ok? Um abraço, até mais, tchau, tchau.